Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai começar a fazer o sumário automático utilizando o Word. A gente vai começar fazendo a formatação da capa. É uma formatação padrão. A única coisa diferente que nós fizemos foi acrescentar uma tabela para colocar a logomarca da UFPB do lado esquerdo. Foi proposital para vocês verem que quando a gente trabalha com figura, muitas vezes é melhor a gente colocar dentro da tabela, porque aí ela fica presa e aí ela não fica andando dentro do documento. E aí as outras formatações são as mais tradicionais possíveis. Uma coisa que eu queria salientar é que uma capa não existe um jeito correto de se fazer. Você pode ter feito de outra forma, vocês podem fazer do jeito que vocês acham que é o correto. Vocês até podem utilizar outro tipo de formatação, não precisa ser essa capa, mas eu gostaria que vocês fixassem que muitas vezes para a gente manipular uma figura dentro de um texto é preciso colocar uma tabela. E aí agora a gente vai fazer a formatação do texto. A formatação do texto é uma formatação padrão. Segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma monografia de forma padrão, ela é feita com fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento 1,5, recuo de parágrafo 1,25 ou 1,27. O papel é A4 e as margens são esquerda superior 3, direita inferior 2. Agora a gente vai inserir a quebra de página. Como foi explicado, a quebra de página ela é muito boa porque ela barra aquele efeito cascata. Então, quando você insere, você evita que quando você dê um enter, o texto não role para a próxima página. O que eu vou fazer? Eu vou inserir uma quebra de página ao final de cada parágrafo. Então, ao final da introdução, eu coloco uma quebra de página. Ao final da fundamentação teórica, eu coloco uma quebra de página e assim sucessivamente. Agora a gente vai fazer a formatação para inserir o estilo. Perceba que quando a gente fez aquela formatação da ABNT, o título, o tópico, ele ficou com um recuo de parágrafo. Então o que eu vou fazer agora é formatar de maneira que, por exemplo, a introdução, que é o primeiro tópico que vai para o sumário, ela vai ter que ficar sem esse recuo de parágrafo, fonte 14, negrito, e ela já está com Arial. E vai deixar, ela bem próxima à margem esquerda. A partir daí, a gente vai criar um estilo. A gente vai nessa aba estilos e aqui na parte de baixo tem um triângulozinho. Como a gente fez em sala de aula, o estilo que a gente criou foi o A1. Então, quando eu crio esse estilo já com essa formatação, isso quer dizer que toda vez que eu chamar o A1, ele vai colocar da mesma forma nos outros tópicos. Perceba agora que o Word ele já entendeu que todos os tópicos estão o estilo A1 e, portanto, no momento que eu for inserir o sumário, eu vou dizer para o Word que eu quero que ele coloque o A1. Então, agora eu estou formatando, eu vou inserir agora nesse espaço aqui o sumário, eu vou lá na aba Referências, Sumário, personalizar sumário ou inserir sumário, vai depender da versão do Word que você está usando. E aí eu vou lá em opções. Perceba aqui que A1 é o primeiro nível de índice. E perceba que mais abaixo, título 1, título 2, todos estão numerados também. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 1 aqui em A1 e vou zerar os outros que estão numerados. Por quê? Eu vou zerar os outros porque eu quero que o Word apenas utilize o A1. A partir do OK, o Word ele vai fazer um escaneamento em todo o documento e quando ele encontrar o estilo A1, ele vai jogar no sumário. Agora nós vamos inserir o número de páginas. Então, agora a gente vai inserir o número de página. O documento já está todo formatado e o que a gente vai fazer é clicar no menu Inserir, número de página, no início, terceira função. Observe que o número de página foi introduzido em todo o documento. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você sabe que pela norma da ABNT, o número de página só começa a aparecer a partir da página de introdução. Como é que a gente vai fazer para tirar esse número 1 e esse número 2? A gente vai ter que repartir esse documento aqui em duas partes. Para fazer isso, a gente tem que colocar aqui, ao final do sumário, uma quebra de seção. Ligando aqui a opção Mostrar Tudo, você perceba que aqui tem uma quebra de página.
Ao invés de ter uma quebra de página, a gente vai acrescentar uma quebra de seção e aí sim formatar essas primeiras 2 páginas e depois formatar as outras páginas. Para inserir a quebra de seção, você vem aqui no menu Layout, quebra de seção na próxima página. Perceba que está aqui, ó, quebra de seção. E essa quebra de página que tinha, eu vou deletar ela. Pois bem, aqui, página 1 e 2, você tem a quebra de seção. A partir daqui você tem a outra parte do documento. Eu vou vir aqui para a página 3 e aqui na página 3, eu vou clicar aqui no cabeçalho do 3. Entenda que a partir daqui é aonde eu quero que apareçam os números. Então eu vou aqui, ó, desvincular e eu não tenho mais vínculo nenhum entre essa seção introdução e a anterior. E agora essa seção daqui de cima, que é a capa e o sumário, ela não tem mais nenhuma conexão entre a outra parte do texto. E, portanto, eu vou deletar o número de página. Quando eu fechar, o que é que acontece? Some os números de página daqui da 1 e da 2 e continua na 3. Então, perceba agora que eu não tenho número de página nem na 1, nem na 2 e ele começa aqui na 3, ó. Perceba, 3, 4, já tem número de página. Pois bem, esse era o exercício, tudo certinho. Até a próxima.